Olá, meu nome é Casey Batista, você está aqui no meu canal É Tempo de Saber. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de algo que eu comentei aqui recentemente. A palavra apostasia, de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, pode ser traduzida ou entendida como arrebatamento, como partida da igreja? Pois bem, isso, embora tenha comentado aqui recentemente, é algo que continua perseguindo, como o cachorro caramelo atrás de motoqueiro. Mas antes disso, eu quero te dizer, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aproveita aqui no YouTube, esse mês está 0800 gratuito, não paga nada para se inscrever. Se você gosta de grego bíblico, interpretação bíblica, exegese, história da igreja e muitas curiosidades sobre o Novo Testamento, por favor, inscreve aqui e acompanhe os vídeos do canal. Como disse recentemente, fiz um vídeo no canal bem completo, trazendo dicionários, trazendo linguística, trazendo várias coisas aqui, mas isso volta a nos perseguir, é sempre da mesma forma. Recentemente coloquei no Instagram um history que teve um feedback muito bacana e teve um retorno positivo, porém algumas pessoas vieram comentar ali como sempre, né? Eu trouxe aquele comentário, mas a palavra apostasia é retirada da igreja. E isso aí rendeu. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês entenderem um pouquinho. Por exemplo, olha aqui, ó. A apostasia aí é afastamento. Volte aos originais dos dias de Paulo. É como se eu não trabalhasse totalmente dentro do texto grego, né? Inclusive eu fiz citações no grego aqui para o irmão aqui e eu acho que ele desistiu. Teve outros aqui falando que eu tinha que consultar, né, livros do Nathan Rufino, que eu tinha que aprender mais sobre os textos originais, isso e aquilo, mas nenhum deles conseguiu segurar o argumento por muito tempo. Mas devido a isso aqui, eu vou estar trazendo novamente aqui. Será que a palavra apostasia ela pode ser traduzida por arrebatamento? Pois bem, vamos ao texto. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, que nos diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não nos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pois bem, qual que é a treta que pega aqui? É porque é o seguinte, Paulo ele vem falar aqui da vinda do Senhor, arrebatamento da igreja. Mas eles falam, não é necessariamente arrebatamento. Arrebatamento se trata da palavra apostasia, porque você fala, ó, Paulo está falando que o dia do Senhor, né, a vinda do Senhor nessa reunião com ele só vai acontecer depois de quê, ó? Só vai acontecer depois da apostasia e revelação do anticristo. Mas eles falam assim, não, mas a igreja ela não vai passar pela revelação do anticristo. Na verdade, a apostasia é o arrebatamento da igreja. Mas vamos lá, apostasia e arrebatamento da igreja, o que significa apostasia? Tá vendo? Apostasia, palavra feminino, que significa ó, separação, deserção, apostasia. Né? Aqui eles ainda colocam o significado antigo, né? O significado mais antigo da palavra, separação. Significa deserção e tal. Eu tenho um vídeo aqui recentemente onde eu trouxe muito mais léxicos, né? E eu vou deixar no card aqui em cima para quem quiser acompanhar. Mas vamos lá, eu só quero falar da palavra apostasia, se ela é arrebatamento ou não. Porque, segundo os irmãos que vivem de comentários aí no YouTube, no Instagram e tal, que acompanha alguns professores de grego que defendem não, que apostasia pode ser arrebatamento. Eu falo que não pode. Então vou mostrar aqui porque que eu não confio na interpretação pré-tribulacionista de que apostasia é arrebatamento. Pois bem, até coloquei aqui. Arrebatar no Novo Testamento. Arrebatar é a palavra harpazo. Então, quando nós temos arrebatado, né, que nós seremos arrebatados, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, vai falar a palavra aqui harpazo, que significa arrebatar. Porém, eles querem dizer que apostasia, que é essa palavrinha aqui, ó, ela quer dizer também arrebatar. Né? Eles temam que apostasia é arrebatar. Vamos lá. Como que a apostasia aqui ela é formada? A palavra no grego, né? É pela preposição rapó e pela palavra afisteme.
rapó mais afisteme se forma aqui apostasia, juntando as duas palavras. O que é rapó? Rapó é um marcador de dissociação, implicando ruptura de uma associação de separado de. Então, rapó, ela pode significar separação, né? Uma partícula que vai significar separação, ser levado, ser retirado ali mesmo. E afisteme, forma tardia, ou seja, no Novo Testamento, quando você vai tendo um dicionário escrito forma tardia, quer dizer que se trata do significado do Novo Testamento. A forma primitiva é quando ela surge, que nós vamos ter ali talvez no grego clássico, ou seja, cerca de 300 anos antes do Novo Testamento ser escrito. Então, afisteme, forma tardia dela, fazer revoltar, enganar, desertar, abster-se, ir embora. Aqui eu coloquei a forma primitiva dela, afastar-se. Então, coloquei uma lista de textos aqui que nós vamos discutir a seguir. Mas vamos lá. Temam em dizer que a apostasia por rapó tem um sentido de separação e afisteme ter um sentido também de afastamento, né? Então, como se fosse separar e afastar. Então, eles pegam aqui rapó, a primeira partícula. Afisteme, a segunda partícula. Já que as duas dão esse sentido de afastar, ela significa arrebatamento. Pronto. Um professor de grego aí até fez um vídeo falando o seguinte, que se ele estiver certo quanto a esse significado, né, porque que ele propõe aqui no Brasil esse significado, que apostasia é a retirada da igreja, se ele estiver certo, acabou a linha pós-tribulacionista. Mas, vamos lá. Eu fico pensando, será que a pessoa que é um professor de grego, ensina línguas, né, um professor de universidade, será que ele não fez curso de linguística? É impossível, né? A pessoa ser professor de língua e não ter feito curso de linguística. Então, não estudou gramática? Vamos lá. Novamente eu quero trazer aqui o pai, o pilar, a espinha dorsal da linguística geral que nós temos no mundo, Ferdinand de Saussure. Por quê? Porque tudo que nós temos na linguística hoje, embora tenha muita coisa atualizada, tudo se mantém firmado no que Ferdinand de Saussure colocou para nós sobre linguística. Então tá aqui Ferdinand de Saussure. Vamos lá. O que Ferdinand de Saussure ele fala sobre a língua como o instrumento, né? Não órgão língua, mas a língua como o nosso método de comunicação. A cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e uma evolução. Ou seja, o que ele já está falando aqui? Vamos lá, vamos traduzir para miúdos. Ao mesmo tempo que a linguagem ela representa uma coisa do passado, ela também representa uma evolução. Então nós temos que entender que uma palavra ela tem um significado no momento, porém ela evolui e vai ter outro significado. É isso que Saussure está falando aqui. A cada instante ela é uma instituição atual e um produto do passado, é o que eu acabei de falar. Então a palavra ela começa com o significado, então ela é um produto do passado. Porém, ela tem outro significado hoje. Ela é um produto do presente. A mesma palavra ela pode ter um significado no passado e um significado no presente. Parece fácil à primeira vista distinguir entre esses dois sistemas e suas histórias. Entre aquilo que é e aquilo que foi. Na realidade, a relação que une ambas as coisas é tão íntima que se faz difícil separá-las. Então, o próprio Saussure está falando o quê? Parece fácil você entender que uma palavra em um momento ela tem um significado, né? Uma língua ela tem um significado no momento e no futuro ela vai ter outro. Parece fácil, porém, o que ele está falando isso? É difícil para algumas pessoas, porque elas acabam fazendo o quê? Pegando o passado e colocando no futuro, e entrelaça isso aí e querem mudar o significado de uma palavra, né? Da linguagem. O Ferdinand de Saussure ele trata a língua como um ser vivo. Imagina, como um ser vivo, nós nascemos, crescemos, evoluímos e morremos. A língua é da mesma forma. Uma língua ela nasce, ela cresce, ela evolui e ela pode morrer. Então ela é um organismo vivo. Mas por que eu estou explicando isso aqui? Por causa disso aqui, ó. E por que eu digo isso? Olha aqui, ó. Porque as pessoas elas pegam aqui a palavra apostasia, que é rapó, separado.
Afisteme, afastar, no seu significado mais primitivo, e querem colocar ele, não, se é rapó é separar e o outro é afastar, então vamos fazer o quê? Arrebatar, significa arrebatar. Mas Ferdinand de Saussure está mostrando aqui, peraí, tem que ter cuidado porque uma coisa não quer dizer outra. Vamos lá para então para o segundo argumento aqui, de que apostasia jamais pode ser traduzida por arrebatamento. Vamos lá, Daniel B. Wallace, na gramática de grego dele do Novo Testamento, essa belezinha aqui em cima aqui, ó. Um dos grandes nomes do grego do Novo Testamento. Então, B. Wallace aqui, ele vai falar justamente do que nós estamos tratando. Então, olha a preposição rapó aqui, que geralmente quer dizer, né, separar. Vamos lá, vamos ver o que B. Wallace ele tem a dizer sobre isso aqui, ó. É o que... Vamos mudar aqui, ó. Já vamos falar aqui do erro que eles cometem quando eles associam a apostasia com arrebatamento. O erro é o quê? Falácia do radical. Isso aqui, ó, falácia do radical. Ou seja, a falácia, né, é uma inverdade e eles usam isso por causa de um radical. O que é radical? Vamos lá. Radical é isso aqui, ó. Tá vendo que o radical da palavra primeiro é rapó, né? Rapó, um radical. Apisteme, outro radical. Então nós temos dois radicais que vão formar apostasia. Então o que a falácia do radical vai falar para a gente aqui? Vai nos mostrar, ó, como os lexicógrafos têm notado, o significado básico de uma palavra não é necessariamente um guia preciso quanto ao significado da palavra na literatura posterior. Então, olha, B. Wallace está falando, ó, um significado de uma palavra, ela pode ser que não tenha nada a ver com o significado posterior. E por quê? Porque quando você pega isso aqui, que rapó significa separado e apisteme significa afastar-se, você está pegando aqui a forma mais primitiva da parada. Porque quando você tem aqui rapó significando separado e apisteme afastar, você tem o significado mais primitivo da palavra. Ou seja, o significado de quando o grego ele começou a evoluir. Ou seja, grego clássico. 300 anos antes do Novo Testamento ser escrito. Então, 300 anos antes de Paulo usar a palavra apostasia, ela significava separar e afastar. Então, a apostasia, 300 anos antes de Paulo, poderia sim ter um sentido, uma conotação de pegar alguma coisa de um lugar e levar para outro. Porém, olha o que B. Wallace está nos ensinando aqui, ó. Eu tenho certeza que os professores de grego aí do YouTube, com certeza, eles conhecem B. Wallace. Se não conhece, é melhor começar a estudar grego de verdade antes de começar a falar que uma palavra significa outra coisa. Então ele falou isso, ó, que uma palavra ela pode não necessariamente significar algo em sua estrutura posterior, ou seja, na sua estrutura mais recente, né, no caso do Novo Testamento. O mesmo é verdade para as categorias morfossintáticas. Não se deve olhar para algum tipo de significado invariável. Pega essa palavra. Você não pode pegar uma palavra e falar que o significado dela é invariável. E é o que eles fazem no Brasil. Os apologetas do Novo Testamento aqui, pré-tribulacionistas, eles fazem isso. Eles pegam uma palavra como se ela fosse invariável. Ah, porque apostasia, no seu sentido mais primitivo, significava afastamento, retirada. Então, a apostasia, ela não vai mudar até nos dias de Paulo. Mentira! Isso é trabalhar com mentira. Isso é usar de sofismo, onde você aplica uma técnica ali de sabedoria para pegar o que você quer repassar para as pessoas e através de um engano mostrar para aquelas pessoas que você está falando a verdade, né? Isso se chama sofismo. Então, as palavras nem sempre elas são invariáveis, sempre presente na preposição. Então, olha, o significado da preposição ele não é invariável de acordo com B. Wallace. O significado muda com o tempo. Tá vendo? O significado muda com o tempo. Isso aqui dá para ver que B. Wallace ele estudou linguística bem parecida com a de Saussure, ou talvez o próprio Saussure, né? Porque
Bill Wallace é da velha academia, então ele estudou com certeza Soul City. Olha o que Soul City fala. Ó, Bill Wallace aqui ele fala que o significado muda com o tempo. O que Soul City fala? A cada instante a linguagem implica ao mesmo tempo o sistema estabelecido e uma evolução. Ou seja, ela muda com o tempo. Então nós temos aqui um linguista falando que a linguagem ela muda com o tempo e nós temos um gramático, um dos maiores do mundo, falando que a linguagem ela muda com o tempo. E aqui ele vai continuar. E mais, uma palavra tem um campo semântico e não um ponto semântico. Cara, parece que Bill Wallace ele está escrevendo para esse pessoal aqui do Brasil. Por quê? Porque a palavra tem um campo semântico. O que é um campo semântico? Pega aqui um campo. Um campo é algo grande, né? Você pega aqui um quadrado bem grande, isso é um campo, né? Uma pastagem, é um campo imenso. Uma palavra ela pode significar várias coisas de acordo com o contexto. Mas o que Bill Wallace vai falar aqui, ó? Repara, ó. Ela tem um campo semântico e não um ponto semântico. Ou seja, algumas pessoas, né? E aqui o Bill Wallace já começou falando que alguns lexicógrafos já perceberam que algumas pessoas elas ignoram um campo semântico e colocam um ponto semântico. Um ponto semântico é esse aqui, é um pontinho, tá vendo? Ó, algo desse tamanhozinho. Colocam a palavra como se ela fosse invariável, ela não mudasse. Mas o Wallace está falando que, olha, a palavra ela tem um campo semântico e não um ponto semântico. Isso não é, peraí, isso não é menos verdade para as preposições do que para as outras palavras. Então, o que ele está falando? Da mesma forma que essa regra vale para uma preposição, com a preposição ela vai mudar de significado com o tempo, ela também vale para todos os tipos de palavras. Porque a língua é um organismo vivo, ela evolui. Então, eu acho que até aqui deu para o pessoal entender. Que é o seguinte, as pessoas aqui no Brasil, estou falando do que eu vejo aqui, professores de grego, um professor muito renomado aí, vem falando que, não, apostasia pode ser arrebatamento, porque a palavra no começo ela significava afastar, ela significava retirar. Então ela não mudou até os dias de Paulo, né? Basicamente é isso. Mas eu estou mostrando para vocês que de acordo com a linguística e de acordo com a gramática, as palavras elas vão mudar assim com o tempo. Então, ó, vou deixar novamente o card aqui em cima, porque lá tem muitos outros dicionários que eu usei, muitos outros argumentos, e vale a pena você olhar. Mas vamos lá. Em 1600 e borrachinha, João Ferreira de Almeida, ele escreveu uma Bíblia, né, ele traduziu uma Bíblia ali para o português. E na sua tradução, olha o que ele fez. Em Hebreus, se eu não me engano, em Hebreus 11, 31, se eu não estiver enganado de cabeça, vai falar ali, pela fé, Raabe, a solteira, abrigou os espias em sua casa, algo parecido assim. Então ele coloca aqui, pela fé, Raabe, a solteira, né, abrigou os espias em sua casa. Se você pegar a sua Bíblia hoje e abrir ela nesse texto, vai falar que pela fé, Raabe, a prostituta, abrigou os espias em sua casa. Então olha para você ver, 400 anos atrás, solteira era quem vendia seu corpo. Hoje, né, 400 anos depois, que nós estamos aqui em 2025, a palavra solteira é para uma moça que ainda não se casou. Pode ser sinônimo de uma moça virgem, entendeu? A solteira ela pode ser virgem, mas 400 anos atrás, a solteira era prostituta. Então tá vendo como que as palavras mudam? Então acontece a mesma coisa, por quê? Porque em 300 anos a palavra apostasia, ela mudou de uma coisa, ela mudou para outra. Saindo um pouco desses argumentos, vamos partir para outra aqui. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, ele vai usar a palavra arrebatamento. Ele vai explicar para a igreja que nós, os que ficarmos vivos e tal, seríamos arrebatados junto com o Senhor nos ares. Então, ele já tinha ensinado para a igreja sobre arrebatamento. Aí ele escreve a segunda carta, eu vou fazer um vídeo depois sobre as duas cartas, onde ele vai falar de apostasia, né? Ele vai falar assim, vai trazer uma explicação, porque as pessoas estavam com dúvidas de como se daria o arrebatamento, porque eles achavam que já tinha acontecido ou que ia acontecer a qualquer minuto. Aí Paulo, não, antes de acontecer o arrebatamento, vai ter que vir a apostasia, vai ter que vir o filho da perdição, e só depois disso que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. É o que ele vai explicar ali para a igreja. Mas não, agora eles querem falar, não, mas a apostasia aí, que é o arrebatamento, aí depois da apostasia que vai aparecer o anticristo. Linha pré-tribulacionista clássica.
Por qual motivo Paulo, na primeira carta, ele escreve arrebatamento e na segunda carta ele escreveria apostasia para falar do arrebatamento? A segunda carta não foi para sanar dúvidas, para explicar as coisas? Então, por quê? Se ele fosse fazer uma explicação, sanar dúvidas, ele não utilizaria a palavra apostasia na segunda carta, ele utilizaria a palavra arrebatamento se ele quisesse falar que apostasia é arrebatamento. Não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Por que que primeiro ele ia falar, não, é arrebatamento, aí depois do nada ele ia mudar para apostasia, para esclarecer dúvida? As pessoas iam ficar muito mais confusas. As pessoas não iam entender nada. Ia falar assim, não, peraí, o cara primeiro fala de arrebatamento, agora o cara fala de apostasia? Não faz sentido. Então é isso que eu tô querendo mostrar aqui. Não faz sentido. Por quê? Porque quando a Bíblia ela quer falar de arrebatar, harpazo, ser tomado à força, a Bíblia usa a palavra harpazo. Quando a Bíblia quer falar de apostasia, a Bíblia usa a palavra apostasia, apostasion, apostasien. Usa uma infinidade aí de modos de apostasia. Então, quando ela quer usar rapaz, ela usa rapaz. Quando quer usar apostasia, ela usa apostasia. Paulo, não faz sentido Paulo querer pegar ali. Ah, não, eu escrevi arrebatamento na outra carta, mas eu não quero escrever porque eu não gostei muito dessa palavra, não. Vou mudar meu estilo aqui de literário aqui e vou escrever apostasia, né? Pegadinha com esse povo aí. Não faz sentido, né? Usa um pouquinho da cabeça aí para a hora da hermenêutica, para a hora da exegese. Pelo amor de Deus, não tenha preguiça de estudar não, de pensar não, gente. Vamos lá, ó. Quando a Bíblia quer usar harpaz, ela vai usar harpaz. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Então vamos lá, olha. Mateus 13:19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata os que foi semeado no coração. E aqui usa o que? A palavra harpazo, certo? Então aqui está aqui o texto grego e a palavra harpazei. Então tá aqui, ó, terceira pessoa do singular, presente, ativo do indicativo. Então quando a palavra ela quer usar, por que não usou apostasia aqui então? Por que Mateus não escreveu apostasia em vez de usar harpazo, né, para falar aqui que estavam sendo separados ali? João 6,15, sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamá-lo rei, a palavra harpazo. Por que não usou então apostasia? Não, mas usou harpazo. Texto grego aqui, a palavra está aqui, ó. Palavra no grego. Harpazen, né, infinitivo do presente. João 10,12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, se vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo vem e as arrebata e dispersa. A palavra harpazo. Por que não usou apostasia também? Então aqui o texto grego, a palavra harpazei, né, que é aqui arrebata. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra que Jesus usou, harpazo. Por que ele não usou apostasia para falar que ninguém ia separar da mão dele a igreja que ele estava formando, né? Podia usar então apostasia como sentido de separação? Não, mas ele usou harpazo. Por quê? Ele, quando quer falar arrebatamento, a Bíblia fala arrebatamento. A Bíblia não vai utilizar apostasia para arrebatamento. Vamos lá, João 10:29. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. A palavra harpazo, está aqui, texto grego, ó, harpazein. 2 Coríntios 12:2, vamos lá. Aqui, ó, pulo gato. 2 Coríntios, Paulo utilizando aqui a palavra rapaz, vamos lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Então, olha aqui. Paulo está falando de um arrebatamento para o céu. O intuito aqui da primeira e segunda carta de Tessalônica, entendeu? E ele usa o quê? A palavra harpazo. Por que ele não usou a palavra apostasia? Porque se em 2 Tessalonicenses 2 a retirada da igreja ali fosse a apostasia, Paulo ele teria que aqui usar apostasia, mas não, olha aqui, o que o Paulo usou? Então aqui, ó, rapag, então. Ele usou a palavra harpazo para falar da ida daqui para o céu. Mas por que então do nada ele muda de ideia e escreve apostasia? Faz sentido? Não, não faz sentido. Novamente, 2 Coríntios 12:4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Vamos lá. Novamente no texto grego a palavra rapazo, mas aqui, ó. Então, novamente aqui no texto grego a palavra rapazo. Olha aqui como é que tá. Repager. Por que ele utiliza... Por que essas palavras aqui tá diferente? Só para o pessoal entender. Muda o tempo. É a mesma coisa que falar caminho,
né, de caminhada. Vamos lá, caminhar, o verbo caminhar. Caminho, caminham, caminharam, caminharão, caminharei, né? Vai mudar o que? A desinência, vai mudar aqui a forma de conjugação. Então isso aqui só é uma forma de conjugação diferente da mesma palavra rapazo, né? Então eu sempre estou sempre colocando aqui, ó. Segundo aoristo passivo indicativo, terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa do singular? Tá falando aqui, ó. Rapargen. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seríamos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Então, Paulo aqui, ele usa a palavra rapazo, né? 1 Tessalonicenses 4,17. Mas aí na segunda carta, ele ia deixar de usar a mesma palavra para falar apostasia. Não. Agora apostasia que é o arrebatamento. Faz sentido? Professor de grego, me ajuda aí, professor de grego. Não faz sentido. Então tá aqui a palavra aqui, texto grego e a palavra grega. A palavra rapargezometa. Então é a mesma coisa. O que muda aqui? Por que ela está escrita diferente? Porque é o segundo futuro passivo do indicativo, primeira pessoa do plural, né? É só uma conjugação da mesma palavra aqui, rapazo. Então quando Paulo ele quer usar a palavra rapazo, ele usa a palavra rapazo, que é arrebatar. Mas quando ele quer usar apostasia, que é outra coisa, ele vai usar a palavra apostasia para dizer outra coisa. Judas 1,23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo quanto a outros. Então aqui, Judas usa o que também? A palavra raparzo. Raparzontes. Então tá aqui, tá diferente porque participio ativo do presente nominativo plural masculino. Apocalipse 12,5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações da terra com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado. Ascensão de Jesus para o céu. Tá falando aqui, ascensão de Jesus para o céu. O filho saiu da terra e foi para os céus. Por que nos usou apostasia? Porque apostasia não significa arrebatar. Então, raparzo, tá aqui também, raparzo, reparste. Então tá aqui. Aoristo passivo indicativo, terceira pessoa do singular. Quando a Bíblia ela quer falar de arrebatamento, ela fala arrebatamento sem problema nenhum. Quando a Bíblia quer falar de apostasia, ela fala de apostasia sem problema nenhum. Então, não adianta ficar misturando as coisas e falar assim, não, mas é porque em 2 Tessalonicenses 2, apostasia ali, por causa do seu significado mais antigo, quer dizer arrebatamento. Não quer. Por quê? Porque a palavra, ela tá aqui, ó, a linguagem já tá aqui, ó, sempre mudando. Qual que é o significado da palavra apostasia nos dias de Paulo? Vou deixar o card aqui em cima, assista o outro vídeo lá. No outro vídeo eu uso outros léxicos que mostram o significado tanto nos dias de Paulo quanto nos dias anteriores. Eu uso lá, inclusive, Liddell Scott, né? O léxico Liddell Scott, onde vai mostrar aqui nos dias de Paulo a palavra rapazo. De 50 antes de Paulo, documentos de 50 antes de Paulo até 70 depois de Cristo ali, vai mostrar que a palavra apostasia estava sempre ligada ao conceito de defecção e deserção, ou seja, rebelião e revolta. É sempre isso, rebelião e revolta. Nos dias de Paulo, a palavra apostasia era utilizada para rebelião e revolta. Então vamos lá, ó. Léxico aqui de Gingrich e Dunker. Eu gosto dele que ele vai direto ao ponto. Mas tem outros léxicos aqui também que eu poderia utilizar. No outro vídeo lá, vocês vão lá que vai estar todos lá. Mas eu vou usar esse aqui só para poder concluir. Olha, apostasia, léxico de Novo Testamento, tá? Novo Testamento. Então vai trazer aqui o significado do Novo Testamento. Olha aqui, ó. Apostasia, ou apostasias, ou apostasie, significa rebelião. Dias de Paulo, o que a apostasia significava? Rebelião, né? Talvez os dois lexicógrafos aqui, eles estão errados. Quem está certo é os professores de grego aqui no Brasil, pré-tribulacionistas, né? Então a gente talvez tem que rasgar isso aqui. Mas vamos lá. Eles estão falando aqui, ó, que significa, ó, rebelião, abandono. E apostasia aqui se encontra onde? Atos 21, 21, 2 Tessalonicenses 2,3. O que ele fala? Que 2 Tessalonicenses 2,3, o significado da palavra apostasia é rebelião ou abandono. Vamos lá. Se ele está falando que é rebelião ou abandono, a gente pode dar uma olhada aqui. Vamos considerar
o que Dunk ele está falando. Então vamos trocar a palavra ó, ninguém, de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a rebelião, venha o abandono, venha a deserção. É tudo isso que é o significado de apostasia. Igual tá aqui, apostasia significa separação, deserção, apostasia. Então eu espero que tenha ficado claro. Apostasia jamais vai significar arrebatamento. Tinha até pegado um outro parrudinho aqui, ó, Johannes Lu e Eudine Nida, mas eu acho que já tá de bom tamanho, tem no outro vídeo também, quem quiser vai dar uma olhadinha lá. E não vai significar arrebatar, não tem como, apostasia nunca vai significar retirada da igreja. Porque se você falar que apostasia vai significar retirada da igreja, você precisa rasgar Bill Wallace, você precisa rasgar Soul City, você precisa rasgar Louis Nida, você precisa rasgar dicionário aqui do Verbrange, você precisa rasgar todo mundo, né? Tem que acabar com todo mundo aí e pegar simplesmente esse professor de grego brasileiro aqui e falar, não, esse cara aqui, ó, ele é o melhor do mundo e ele que vai ditar o que significa apostasia. Sinto muito, mas eu fico com essa galera aqui que estudou muito mais. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Se não é inscrito, se inscreve, deixa um comentário. Se discorda de mim, deixa um comentário aqui, ajuda no engajamento aí, beleza? Compartilhe o vídeo e até mais.